Graça e paz, povo de Deus. Programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Bom pegar carona no seu carro, entrar na sua casa, na tua empresa e deixar uma semente, uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração. Fica até o final daquilo que esse programa tem uma palavra de Deus para você. Graça e paz, Jacob Lucas, bom dia. Graça e paz, apóstolo, graça e paz você aí de casa. São apenas 10 minutos, mas que com certeza vão impactar a tua vida, vai trazer uma reflexão para que você possa conhecer um pouquinho mais de Deus. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, clica aqui no botãozinho aqui embaixo de se inscrever, segue lá a gente no Instagram, no Facebook, para que você fique por dentro aí das palavras que a gente tem trago aqui nesse momento. De graça, aleluia. Lucas, quando eu cheguei na igreja, eu vim para o Evangelho, eu não vim para o Evangelho por causa de Jesus, não vim. Eu não me senti no primeiro momento atraído por Cristo, atraído por Deus, atraído pela palavra. Eu vim para a igreja e para o Evangelho por minha causa, né? Me apresentaram Jesus, onde eu estava enfermo emocionalmente, uma depressão carcomendo a minha alma. Eu não vim por amor a Jesus, por amor à igreja e amor à obra. Eu vim pelas minhas questões, vim pelo meu ego, vim pelo meu orgulho, vim por aquilo que estava doendo dentro de mim. Mas ao chegar na igreja, e eu glorifico a igreja a qual me converti, e o líder dessa época, né, ele me apresentou um Jesus maior do que eu, um Jesus maior do que o meu ego, do que as minhas dores, do que os meus erros, do que os meus desamores. Foi esse Jesus a qual, após a minha conversão, eu fui ver aquele filme Paixão de Cristo, e eu só vi esse filme uma vez, não consegui ver de novo. E foi logo recente, eu aceitei Jesus numa segunda-feira e assisti o vídeo numa sexta. Eu entendi, claro que novo convertido, cometendo erros e pecados ainda, mas eu entendi esse amor e eu me apaixonei por Jesus. De tal maneira que eu continuo sendo um pecador perdoado. Mas eu não construo dentro de mim uma estrutura de apóstolo, de pastor, como se eu fosse o melhor de alguma coisa, porque não somos. Se estivesse no nível acima, né? Você nunca vai ver eu colocando na igreja uma foto minha ou pastor presidente. Nenhum anúncio da igreja a gente vê pastor presidente fulano. Por que não? Porque eu sou servo, né? E eu me apaixonei por Cristo. Eu não me apaixonei por mim mesmo no Evangelho, que tem gente que se apaixona por si mesmo no Evangelho. Eu sou tão bom que eu quero me ver cantando, pregando, dançando. Me né? filma, me tira uma foto minha. Eu sou o cara, né? Então, nessas questões de Evangelho, quando eu me apaixonei por Jesus, eu deixei de pensar em mim. Então, meu egocentrismo deixou de existir, o meu orgulho deixou de existir, e inclusive as minhas muitas dificuldades ao olhar por tudo aquilo que Cristo sofreu também deixou de existir, cara. Eu pensava, cara, isso aqui tá doendo, mas o que Jesus passou para me dar uma vida eterna doeu muito mais. Muito mais. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? É o apóstolo Paulo dizendo assim: antes, essas coisas de ego, essas coisas financeiras, essas coisas, né, profissionais, emocionais, elas tinham valor para mim. Antes era assim. Mas quando encontrei Cristo, quando Cristo me encontrou, né, viraram lixo, esterco. Serve para nada. Não serve mais para nada. Agora, quantas pessoas usam esse evangelho, a igreja e Cristo para promover o ego, o orgulho, a soberba, e a gente esquece. Paulo vai dizer, deixa esse povo pregar, deixa esse povo fazer, quem não é contra nós é por nós, mas no final isso tem uma prestação de contas. Eu quero falar para você que está assistindo, ouvindo o programa, a grande importância que há de nós não nos perdermos dessa raiz, entende? Dessa verdade da palavra, onde os profetas deram a vida. O salário do profeta era paulada, chicotada, cadeia. Hoje a gente algumas pessoas constroem pensamentos que o líder ele precisa ser louvacionado, ele tem que ser edificado, tem que ser adorado. Mas esse não é o evangelho.
que Cristo possa trazer para nós, Lucas, esse entendimento, onde a todo momento Jesus dizia que o maior no reino era aquele que servia. Apóstolo, a gente sempre faz uma analogia de que a igreja é um hospital e que a gente tem um Deus que é o médico dos médicos, Amém. né? Amém, nós acreditamos nisso. Só que essa analogia, acho que às vezes as pessoas levam muito ao pé da letra, né? Quando você vai no médico e tá quebrado, tá com dor de cabeça, qual é a situação, o médico vai te passar o remédio, você vai sanar a tua dor. Quantas vezes o senhor voltou para agradecer o seu médico que, né? Dificilmente a gente vê, né? Num pronto-socorro, por exemplo, você não volta lá, pô, muito obrigado, tu me passou aquela injeção naquele dia, eu melhorei, né? Não, as pessoas recebem ali a cura daquela enfermidade e tchau, nunca mais... Muitas vezes ainda fala mal do médico. Fala mal do médico. E aí, por isso que eu falei que às vezes as pessoas estão levando essa analogia muito ao pé da letra, né? Porque a gente vê as pessoas que vêm para a igreja com as suas dores, com as suas dificuldades, têm acesso a esse médico, são medicadas, são curadas, são tratadas pela igreja e por Deus, e tratam como se fosse um médico comum, né? Depois que foi curado, depois que foi sarado, voltou lá para a vida dele normal, esqueceu completamente de tudo que foi feito, às vezes até testemunha, poxa, eu fui curado de um câncer, fui curado de tal situação, mas não vive aquilo que Cristo pediu, né? Porque, como o senhor falou, foi pago um alto preço para que a gente tivesse acesso a isso, né? Porque antigamente, né, naquilo que era a igreja, no Antigo Testamento, você tinha que ir, sacrificar, tinha que falar com alguém primeiro para esse alguém orar, para Deus poder fazer tudo. E Cristo veio, morreu na cruz, derramou o sangue dele para que a gente tivesse livre acesso, né, a esse médico, a esse advogado, a ter esse livre acesso a todos esses benefícios que o Evangelho nos dá, né? Só que a gente só quer os benefícios. Depois é necessário, né? Se a gente tiver realmente essa transformação da mente, esse entendimento desse preço que foi pago, ter a consciência, né, de tudo que foi feito para que a gente tivesse esse acesso, com certeza nós teríamos pessoas muito mais empenhadas em salvar outras pessoas, em falar desse amor para outras pessoas, mas, como o senhor falou, né, muitas vezes nosso ego é muito grande, né, a nossa vontade de ser exposto está acima da vontade de servir a Cristo, né? Ao invés de nós revelarmos Deus, nós utilizamos Deus para revelar a nossa vontade, querer que o nosso nome seja levado para os quatro cantos da terra, quando na verdade a Bíblia fala o inverso. É o nome dele que tem que ser glorificado e o nome dele que vai ser espalhado, né? Para todo mundo conhecer. Eu conheço muito poucas pessoas, eu estou me esforçando para tentar lembrar aqui, que tenham vindo para o Evangelho, para a igreja, para Cristo, por ele mesmo, ou pela igreja, pelo entendimento. Já vi pessoas chegarem na igreja e serem apaixonadas pelo trabalho da igreja, pelo serviço. Mas até Satanás é apaixonado para trabalhar para Jesus, ele gosta, né, de trabalhar para Jesus. E a gente vê algumas pessoas que às vezes constroem esses níveis, né, de sentimento de servir na igreja, ao reino, em questões de vida, e na verdade estão longe de testemunharem dessa vida. Quando as pessoas se promovem usando o Evangelho, não tem problema, é interessante porque pessoas são alcançadas, vidas se convertem, né? Mas existe uma prestação de contas que virá. As pessoas a maioria não acredita nisso, acredita só no dia que vem, né? Onde chega, quando a morte canta o número, né? 38, Cristiano, vamos trocar de lugar, toma aqui, não tem jeito. Chegou o meu número, é minha vez, eu vou. Não tem pra onde correr. Ninguém vai no meu lugar. É nessa hora que a gente vai entender que eu não deveria ter negociado algumas coisas com Deus. É como o senhor falou, né? Ninguém também vai no médico porque o médico é legal, porque o médico é bonito. Só vai porque precisa. Você só vai no médico quando tá com dor, tá doendo, quando tá passando mal, quando tá perto de morrer. Aí você saudade vai lá. Do médico, vou lá ver. Poxa, faz um tempo que eu não vejo esse médico, cara tão legal, vou lá longe do consultório dele. Assim não acontece dessa forma, né? E a gente precisa, como o senhor falou, realmente ter esse entendimento de não querer se promover em cima do evangelho. O senhor falou, né? É muito interessante. Não tem nada de errado nisso. Mais pessoas vão ouvir e tudo mais. Mas naquele grande dia, infelizmente, né, a Bíblia relata sobre isso, e toda vez que eu leio essa passagem eu fico pensando e refletindo, cara, eu tô nesse meio aí, Deus pode chegar, apartai-vos de mim porque eu não te conheço, mas Deus, eu
pô, salvei pessoas, curei pessoas, falei da tua palavra e tudo mais. Beleza, mas tu não estava falando para demonstrar e revelar Cristo através de você. Você estava se promovendo através disso, e aí é um grande perigo. A gente precisa estar atento a essas situações. Que o Espírito Santo ministre mais em teu coração, para que nós possamos ter realmente essa revelação do Evangelho de Cristo, que transforma primeiro o nosso entendimento, a nossa vida. E não é por mim, né? É por Ele, e a partir daí, através de mim, mas nele. Aleluia. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia. Tenha uma semana abençoada. Até o próximo programa. Amém.